Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta quarta-feira. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, os dons de língua e profecia. E aqui tem alguma coisa interessante para a gente refletir, né? Verso 1, segui a caridade e desejai os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, porque nenhum homem o entende, sendo que em espírito ele fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação e exortação. Veja bem, quando vos reunis, cada um de vós tem um salmo, tem uma doutrina, tem uma língua, tem uma revelação, tem uma interpretação. Que todas as coisas sejam feitas para edificação. Se algum homem falar em língua desconhecida, que seja por 2 ou no máximo em 3, e a seu turno, e que alguém interprete. Veja bem, dons de língua, Deus deu lá na Babilônia, teve lá a questão das línguas, não teve? Foi a confusão, né? Criaram uma torre, vamos fazer uma torre aqui e resolver o problema, não vai ter mais dilúvio que nos pegue, né? E Deus confundiu as línguas, tá certo? Então, o que é dom de língua? Mas se não houver, olha que diz aqui o verso 28, mas se não houver intérprete, permaneça em silêncio na igreja e fale consigo mesmo com Deus. Veja bem, ou com todo respeito, quando você vai a um culto e tem aquele monte de baralá, Cristo e baralá, começa aquela coisa toda, você consegue entender aquilo? Eu não, né? E pessoas entram em êxtase e tudo mais. Será que é isso? Olha o que diz, eu não estou afirmando nada e respeito a todos. O que eu quero aqui é levar a reflexão em cima da palavra do Senhor. Mas, repetindo, mas se não houver intérprete, eu não entendo nada. Ninguém me explica. Permaneça em silêncio na igreja. Ou seja, se eu tiver que falar alguma coisa em dons de língua, que eu fale em inglês, em português, em japonês. Se tiver lá um japonês, o que eu entendo dessa forma? Eu estou lá, tem um japonês lá que não conhece a língua portuguesa. E eu falo, e o dom de língua vai fazer com que ele interprete aquilo que eu estou falando, sem eu saber português, sem eu saber japonês e sem ele saber português. Eu creio que é mais ou menos por aí, porque assim diz a palavra do Senhor. Se não houver intérprete, permaneça em silêncio. Quem é que entende aquele baralalá? Não tem. Me desculpe com todo respeito, eu não consigo interpretar dessa forma, né? E a Bíblia nos diz assim. E o verso 29, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Se alguma coisa for revelada ao outro que está assentado, o primeiro permaneça em silêncio, porque todos vós podeis profetizar um após os outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados, né? E outra coisa, olha o verso 40 para encerrar. Todas as coisas sejam feitas decentemente e com ordem. Então, será que tem ordem naquelas extravagâncias? Eu não vejo ordem naquilo. Mas pronto, é uma reflexão, né? Então, cabe aí a você analisar o 1 Coríntios 14, né? Que fala dos dons de língua e profecia e todas as coisas a serem feitas em ordem. Deus é Deus de ordem, de organização, né? Tá certo? Será que tá certo dentro de um culto prestando a Deus uma escola de samba, uma bateria violenta? Será que isso é de Deus? Esse instrumento tá na Bíblia? Enfim, é uma reflexão que cabe a você fazer, né? Porque é o que eu digo sempre. Prepara-te para encontrar-te com teu Deus. É o que está na Bíblia lá em Amós, né? Salvo engano, 4:2. Enfim, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com teu Deus. Prepara-te, ó Vítor, para encontrar-te com teu Deus. Então, isso é que é importante.
Se algum homem pensa ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo está alertando contra isso. Olha, reconheça isso aí, que é mandamento do Senhor, é ordem. Temos que ter ordem e decência na casa de Deus. Que a graça e paz lhes sejam multiplicadas.